Chapô, já são 5. O quê? Outra quebra do Fonseca? Não. Hoje pode. João Fonseca. Vocês gostaram do videozinho aí? João Fonseca vence Denis Shapovalov por 2-1 numa partida espetacular do brasileiro, uma partida que ele não começou muito bem, mas que ele terminou jogando alto nível. O João Prime voltou e olha só, estamos na semifinal. Quando eu falei no começo do campeonato, eu falei, se o canal bater 6 mil inscritos, o João vai levantar o caneco. Eu tenho certeza que teve gente do lado daí da tela que deu risada da minha cara, mas agora o João está na semifinal, somente a 2 partidas do título, e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre esse grande jogo do João, apresentar os números, a nossa análise e já preparar você aí para o pré-jogo do confronto de amanhã. O João já joga amanhã pela semifinal da ATP 500 de Basel. Então, se tá dando sorte, a gente tem que continuar. Eu pedi a sua inscrição, você que é novo aqui no canal, pro João conquistar o caneco, e ainda tá valendo. Então se inscreva aí no canal pra gente conseguir ir atrás desse título, primeiro título de ATP 500 da história de um tenista que não seja o Guga no Brasil. Pelo menos eu acho que esse é o dado correto. Então vamos lá para a análise do jogo aqui para ver a vitória de João Fonseca por 2-1, parciais de 3-6, 6-3 e 4-1. O Shapovalov desistiu do jogo. E sabe o que é o mais estranho aí, engraçado, vamos dizer assim? Saiu o sorteio da chave do Masters 1000 de Paris e quem vai ser o adversário do João? Denis Shapovalov. Será que ele vai conseguir jogar? Porque ele estava machucado, né? Porque ele desistiu do jogo, creio eu, por alguma lesão ou não. Fica aí a dúvida no ar, mas a forma como ele saiu do jogo foi muito estranha. Após o João estar jogando de forma espetacular, abrindo 2 quebras de vantagem, tudo indicava que o João ia até fechar em 6-1, e o canadense simplesmente se retirou da partida. Aliás, é uma atitude que os próprios tenistas não gostam muito, né? Porque fica no placar, fica ali 7-1 e retired, né? Que significa que o tenista se retirou do jogo. Mas o que vale é a vitória, o que vale é a vaga na semifinal. 200 pontos no ranking, João, novo top 40, melhor ranking da carreira. Então ainda não é oficial, mas no live ranking, o João é o 39º, tá chegando perto daquela meta de top 32 que muita gente inclusive duvidava. Se for pra final, muito provavelmente ele vai bater ali, acho que é 33, 34, vai ficar muito próximo aí de ser cabeça de chave no Australian Open. Vamos analisar os números do jogo aí. Foi um jogo muito tenso, iniciou com o Shapovalov sacando muito mal, errando praticamente todos os pontos do game. O João já começa com uma quebra de vantagem, e quando o João vai pro game dele acontece o inverso. O João é que erra demais, chega a fazer dupla falta. O João não é um cara que faz muitas dupla faltas, né? Ele tem um ótimo aproveitamento de segundo serviço e ele fez 3 nesse jogo, o que é acima da média dele. Ele fica no máximo em 1, 2 por jogo. Tem vários jogos que ele não comete dupla falta, então isso mostra também que o João entrou um pouco nervoso. Com isso, o Shapovalov devolve a quebra, depois ele confirma, e aí o João começa a jogar muito mal. Na verdade, desde o seu primeiro game de saque, ele aparentemente, não sei se era algum nervosismo, não estava encaixando os golpes, e a gente falou na nossa análise pré-jogo, inclusive, que o canadense gosta de controlar os pontos, e que provavelmente quem controlasse os pontos ia vencer. E o que a gente viu no primeiro set foi o canadense controlando os pontos, tanto nos pontos ganhos por ele, quanto nos pontos perdidos. O Shapovalov atacava, ganhava o ponto ou errava. Basicamente estava isso. Isso não é o estilo de jogo que o João gosta, né? Então, e até nos pontos mais longos, o canadense estava levando vantagem. Só que a gente também falou na nossa análise pré-jogo que o Shapovalov, no nível alto dele, ele é top 10, top 5. No nível alto, ele é fenômeno. Só que o problema dele é a constância, a regularidade. Ele é um cara muito irregular ao longo da partida. A gente falou isso no pré-jogo. E foi o que aconteceu. Ele alterna bons e maus momentos várias vezes na partida. E no primeiro set ele fez um grande primeiro set. O João também não foi bem, mas o canadense ganhou com méritos. Ele chegou a abrir 4-1, depois todos confirmaram até o 6-3, mas assim, o João não conseguiu, após aquele primeiro game que ele teve breakpoint e quebrou, ele não teve mais breakpoints depois, né? Então o primeiro set foi um domínio total do canadense. E no segundo set, logo no primeiro game de saque, aí, na minha opinião, tá a chave da partida e onde o canadense perdeu. Ele teve um 0,40 no saque do João, ou seja, ele poderia abrir um set e já uma quebra no segundo set. O João salvou e parece que deu um clique, virou a chave e aí o João começou a jogar muito.
Ele consegue confirmar o game, ele vai quebrar o canadense no 3-1, então o Shapovalov ainda confirma bem o primeiro game, o João confirma bem, depois ele quebra, e aí ele abre 4-1. No 4-3, o João dá uma variada, né, o que é também normal. A gente às vezes fica nervoso, fala, pô, o João joga tão bem, de repente joga tão mal. É natural também da idade, né? E o canadense consegue quebrar de volta em 4-3, mas aí a partir daí só deu o João Fonseca, ele quebra novamente em 5-3, confirma em 6-3, e aí no terceiro set é um show do João, né? Abre com uma quebra, depois faz 2-0, ele chega a ter 3 breakpoints no saque do canadense, inclusive com o último ponto, o último breakpoint ali com um voleio na mão, era só jogar do outro lado, ele joga em cima do Shapovalov, e o canadense consegue confirmar o game. Aí o João faz 3-1, 4-1, e o canadense simplesmente desiste do jogo. Claro, a gente não tá aqui para julgar ninguém, precisamos ver o que ele vai falar na entrevista, mas não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Ele já fez isso em outras ocasiões. Então, quando a gente analisa os números aí, a gente tem que destacar o return rating do João, 187. Aproveitou metade dos breakpoints, 5 de 10, ele quebrou o canadense 5 vezes. Um cara que saca bem numa quadra dura indoor, é muito difícil você quebrar tantas vezes. O canadense foi bem também, quebrou 3 de 7. E a gente vê ali nos winners que o João ficou... Você vê que o João não tava naquele modo dele errando pouco como no jogo contra o Perricard. Ele errou até mais, 18 erros não forçados. Só que o Shapovalov errou 33. Fez menos winners e fez quase o dobro de erros não forçados. Isso também porque o canadense começou a arriscar muito o segundo saque, inclusive ele fez 9 duplas faltas, e duplas faltas em momentos assim do jogo que não poderia, né? Então isso também foi enervando, né, o jogo do canadense, e ele jogou realmente mal a partir do momento que ele perdeu a confiança no jogo, e por isso esse 187 aí do João, porque ele teve 67% de pontos de retorno no segundo serviço. O Shapovalov sacou mal, só colocou 54% de primeiro saque em quadra, a média dele é entre 59 e 60, então ele foi abaixo da média dele, que já é baixa. O João foi um pouco abaixo, você vê que o João não estava no melhor dia dele de saque, né? E a vitória dele mostra que mesmo não estando no seu melhor dia, ele conseguiu achar uma maneira de ganhar. E isso é o que me deixa mais feliz na análise que eu faço do jogo. O fato dele não estar jogando bem, mas ele encontrar maneira de jogar, ele mudar, ele variou demais, ele deu deixadinha, ele subiu a rede. Foi uma partida exemplar taticamente do João, principalmente após o primeiro set, quando ele meio que ele arruma a rota ali do jogo dele. Agora o João vai enfrentar o Jaume Munar, espanhol. A gente vai falar tudo sobre esse jogo. Anota aí na sua agenda, ó, às 20 horas hoje vai sair o vídeo de pré-jogo. Então se você tá vendo esse vídeo aqui antes das 20 horas, você já se programa. E se você tá vendo após as 20 horas, você já na sequência vê o pré-jogo de João Fonseca e Munar, jogo que acontece por volta de 10, 10 e meia da manhã, no sábado, semifinal do ATP de Basel, Fonseca e Munar. E olha como que ficou o caminho dele aí, ó. Munar e depois Fokino Humbert. Taylor Fritz eliminado, Casper Ruud também eliminado. E o Aliassime também, que era um dos favoritos. Aliás, dos 4 jogos que aconteceram em Basel hoje, em 3 teve desistência. Né? Em 3 os tenistas não terminaram, perderam ali o primeiro set e se retiraram depois. E por coincidência, todos estavam perdendo, né? É uma coisa que acontece bastante. Né? Igual aquele goleiro que cai no futebol pedindo atendimento, é sempre quando o time tá ganhando, né? É um pouco estranho, mas aí o Humbert ganhou do Opelka. Fora isso, o Shapovalov desistiu, o Aliassime desistiu no final do primeiro set e o Ruud também no final do primeiro set. Tudo sobre o jogo de Fonseca e Munar. Eu preciso muito da sua opinião, da sua inscrição. Ó, esse vídeo merece o like e o hype, né? Esse merece. Então deixa o seu like, deixa o seu hype e deixa a sua opinião aí nos comentários se o João Fonseca vai levar esse caneco de Basel conforme a profecia dessa pessoa aqui. Eu sou um cara de sorte, eu fiz a profecia, tomara que bata. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, 8 horas, hein? E até mais.